Professor, a gente deve levar em consideração a carga axial na análise estrutural de um navio? Bem-vindo à Pitada de Engenharia. Você já sabe, você é meu inscrito, você tem acompanhado nossos vídeos, seja porque gosta do nosso conteúdo, seja porque está usando os vídeos nos cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. O vídeo de hoje responde uma pergunta mas muito interessante, porque muita gente tem uma sensação errada sobre a estrutura de um navio. Como eu falei no vídeo que está aqui em cima, um dos vídeos mais basilares acerca da análise de estruturas, qualquer tipo de carga que eu empreender no navio, ou em uma estrutura de maneira geral, ela pode resultar em um ou mais dos 4 tipos de esforços que nós falamos aqui nesse importante vídeo que eu espero que você tenha assistido. Carga axial, flexão, cisalhamento e torção. A gente já falou que as cargas que quebram o navio são as cargas de flexão, causadas em especial passagem da onda na direção longitudinal da embarcação. No entanto, tem sempre aquela dúvida dos alunos: professor, e a carga axial? Ela é importante? Por que toda questão nunca considera a carga axial? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a resposta para esta importante curiosidade da análise de estruturas navais. Da onde vem essa carga axial? Ela vem da seguinte ideia: se eu estou com o meu navio, ele está se deslocando na água, né? Existe então uma força que o navio faz na água. A gente vai ver lá no curso de projeto que o navio anda para frente porque empurra a água para trás. Então, se o navio empurra a água para trás, por ação e reação, a água empurra o navio para frente. Então, a água está empurrando o navio para frente, né? Por outro lado, a água da proa está provocando uma resistência ao avanço. O que acontece? Quando essa força de resistência ao avanço se iguala à força de propulsão, que alguns chamam de empuxo, não gosto muito desse termo porque confunde com empuxo hidrostático, eu prefiro força de propulsão, né? Então, quando a força de propulsão se iguala com a resistência ao avanço, a somatória das forças é zero e o navio passa a se deslocar em velocidade constante. Quando a força de propulsão é maior que a resistência ao avanço, o navio então começa a ganhar velocidade. Quando a força de resistência é maior que a força de propulsão, o navio então começa a reduzir a velocidade. Mas, para o caso estrutural, o que importa é a situação de equilíbrio. Então, quando a força de resistência ao avanço é igual à força de propulsão e o navio navega a velocidade constante. Nesse caso, o navio então está constantemente sujeito a uma carga axial de compressão. E essa carga vai excitar, vai provocar tensão na estrutura. Agora a pergunta que nos resta, se você entendeu esse conceito, se não entendeu esse conceito da origem da força compressiva constante em um casco se deslocando pela água, deixa aqui o seu comentário que eu falo mais a respeito disso em um outro vídeo. Mas se você entendeu esta força, então a pergunta que se coloca imediatamente é a relevância dessa força na possibilidade de causar uma falha estrutural na embarcação. Então vamos aqui entender e colocar alguns números nessa análise. Vem comigo, raposinha, vamos ver aqui o que está dentro do meu notebook, o que eu preparei para mostrar esse efeito. Vem cá. Então você está agora olhando a tela do meu notebook.
Eu estou aqui então estreando esse formato que vai ser cada vez mais frequente, porque eu vou começar a fazer muitas análises estruturais aqui com vocês. Então, estou aqui estreando esse novo formato numa curiosidade que é muito interessante. Então, se a gente está olhando essa tela, eu não tenho a preocupação de que você entenda todos os detalhes dessa tela, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma planilha para estimar a força de resistência ao avanço de um casco deslocante. Essa planilha usa a técnica de Ruhltroppi e está implementada na ferramenta Excel. Você teria exatamente o mesmo resultado se você usasse a técnica de Ruhltroppi implementada, por exemplo, no MaxSurf ou em qualquer outra ferramenta que você queira. Por isso é muito importante assistir o meu vídeo, que está aqui em cima o card, sobre técnica, processo e ferramenta, porque você começa então a entender essas sutilezas da minha fala e entender quando o resultado muda ou não muda. Se eu estou na mesma técnica, o resultado tem que ser o mesmo, independente da minha ferramenta. Eu estou usando essa implementação em Excel, realizada pelo nosso grupo de pesquisa, unicamente porque ela permite uma visão bastante ampla de todos os dados e um resultado bastante visual da nossa análise. Mas vamos considerar o seguinte, tá? Vamos pegar, para essa análise que eu estou propondo, um caso absolutamente extremo. Eu já coloquei aqui, podia ter deixado branco aqui, mas já digitei alguns valores aqui, né? Então, eu considerei um petroleiro de 300 metros de deslocamento. Um petroleiro bastante grande, né? Quase ali no limite das escalas que nós temos atualmente. Esse petroleiro de 300 metros, eu considerei uma boca, alguma coisa como 60 metros. Uma boca também um pouco exagerada, mas o meu objetivo é que o fator, né, a relação geométrica comprimento por boca, ficasse abaixo do 5, para que o meu método de Ruhltroppi fosse válido nessa análise, para que a gente não tivesse nenhum problema de validade do modelo utilizado na análise. Da mesma sorte, né, eu considerei um calado de 16 metros avante e a ré, né, ou seja, a embarcação não possui ângulo de trim. Tudo para facilitar a análise, tá bom, pessoal? Tudo para facilitar a análise. Não vai comprometer em absolutamente nada o meu resultado, né? Então, considerei aqui um CB de 0,8, podia ser um pouco maior, podia ser um pouco mais próximo ali do 0,85, né? Vamos falar muito de CB no curso de projeto, não se preocupe. Considerei um CM de 0,95, podia estar muito mais perto do 0,99, mas de novo, eu queria que o meu CP estivesse abaixo de 0,85 para que o modelo de Ruhltroppi fosse adequado a esse meu problema, né? Considerei aqui um coeficiente de linha d'água de 0,77, considerei ausência de bulbo, né? E considerei, aí eu posso zerar aqui a área do espelho de polpa, não vai fazer nenhuma diferença, né? Zerar aqui a questão do bulbo também, para que a gente não tenha nenhum tipo de preocupação. Então zerei aqui todos os detalhes de polpa, todos os detalhes de bulbo, falaremos muito sobre isso no curso de projeto, aqui não vem ao caso, e eu estou considerando uma velocidade típica da embarcação de 16 nós. Professor, petroleiro chega a 16 nós? Chega. O mais usual aí atualmente é alguma coisa perto de 14, às vezes até 12 nós. 16 nós não é um valor muito fora da realidade, tá bom? E aí, se você olhar aqui, eu estou no número de Froude bem baixo, o que é importante para que esse modelo seja válido, né? E estou com uma resistência ao avanço da ordem de 1.757 kN. Tem as parcelas aqui, também não vem ao caso, importante é essa força total. Então, essa força de 1.760 kN, podemos até arredondar para 1.800 aqui, para ficar fácil de arredondar, né? 1.800
É a força, então, de compressão constante na minha embarcação quando esta navega a uma velocidade de 16 nós. Bom, agora vamos ver como essa força excita a minha estrutura. Então, se eu pegar o meu petroleiro, professor, isso não é um petroleiro, isso é um graneleiro porque tem escotilha de carga aqui em cima. Tá certo, raposinha? Mas conceitual, é só para ilustrar a figura, acredite, né? Se eu considerar o meu petroleiro, fizer um corte transversal, né? Um corte transversal aqui na minha embarcação, o que eu vou ver então é o casco da minha embarcação. Então, desenhei aqui do lado o casco da minha embarcação. Professor, cadê o bojo, né? Cadê o camber aqui em cima? Cara, eu fiz o modelo de seção mais simples possível só para essa demonstração que eu queria fazer aqui com vocês, né? Então, considerei aqui a minha boca, né? A minha boca de 60 metros. E aí eu peguei, como a borda livre de um petroleiro é bem pequena, eu tinha um calado de 16 lá na resistência ao avanço, estou considerando aqui um pontal de 20 metros, tá bom? Estou considerando aqui uma altura duplo fundo de 4 metros, que é totalmente irrelevante para a nossa análise, tá bom? Posso até sumir com essa linha, que não vai fazer a menor diferença na nossa análise. Mas quando a gente for falar em flexão, aí isso vai ser muito importante. Nesse momento, então a gente vai ter um convés, um teto duplo fundo, um fundo e 2 costados. Professor, onde estão os reforçadores dessa estrutura, né? Lembra que a gente falou no vídeo, que o link também está aqui em cima, que o paradigma do projeto de estruturas navais, aeroespaciais e ferroviárias e automotiva é a casca fina reforçada por reforçadores, por uma grelha ortogonal. Nesse caso aqui, eu nem estou considerando os reforçadores. Quer dizer, eu estou indo a favor da segurança. Eu estou considerando que só a chapinha de aço do casco vai responder, vai resistir a essa carga compressiva que está ocorrendo, então, aqui no eixo X da minha embarcação. Bom, considerei uma chapa de 40 milímetros uniforme em toda a seção. Professor, a espessura não é menor no convés? Com certeza, né? Você intuitivamente deve imaginar isso, mas a gente vai tratar disso um pouco mais para frente. Mas vamos considerar aqui uma espessura uniforme para facilitar as contas. Provavelmente a espessura aqui no fundo vai chegar até um pouco mais do que 40. Então, pegando um valor intermediário, você vai ver que não tem a menor relevância, tá bom? O que eu fiz, né, pessoal? Eu considerei aqui uma espessura de 40 milímetros uniforme, muito importante. Dei o nome aqui, ó, no Excel, esse é um recurso muito poderoso do Excel, dei o nome aqui de T, né? Dei o nome aqui de boca, dei o nome aqui de pontal, e aí eu calculei a área de aço da minha seção, ou seja, a área de aço que vai resistir à minha força compressiva. Né? Lembra do exemplo do tirante que está nesse outro vídeo aqui? Né? É o mesmo princípio. É uma força distribuída em uma área de 8,8 metros quadrados. Então lembra que eu dividi a espessura por 1000, porque eu estou falando de milímetro. Tomar muito cuidado para não cometer esse erro, né? E aí, então, T dividido por 1000 vezes a boca é a área dessa chapa aqui de cima, vezes 3, porque eu tenho a chapa do convés, do teto duplo fundo e do fundo da embarcação, mais os 2 costados, então é por isso que tem esse 2 aqui, a espessura, né, novamente dividida por 1000, vezes o pontal. E aí a gente chega então a 8,8 metros quadrados. Posso dar o nome aqui de AS, ou área estrutural, né? E aí, e aquela minha força? Bom, era 1.800 kN, né? Para que a gente fique no sistema internacional, eu vou adicionar mais 3 zeros aqui, ó. Então ficou 1.800.000 newtons, que é a mesma coisa que 1.800 kN.
Posso chamar isso aqui de força F, de compressão, FC, né? E aí a minha tensão, para não ficar K11 dividido por K8, eu vou colocar então força de compressão dividida pela área estrutural. Fica muito mais intuitivo, muito mais fácil de verificar as contas. E eu vou chegar então aqui a 204 mil Pascal. Dividindo isso por 10 à sexta, eu chego então no valor de 0,2 megapascal. Bom, pessoal, se a gente está usando um navio aço, material típico, a resistência do aço, né, aquele limite de escoamento que eu falei também nesse outro vídeo aqui, espero que você esteja assistindo e acompanhando nossos vídeos, é alguma coisa da ordem de 300 megapascal, 270 com aço mais convencional, chegando a 310, um aço típico, e aí você tem ligas de alta resistência com limite muito maior. Mas nós estamos falando de alguma coisa, no mínimo, próximo a 300 megapascal. Ou seja, a força de compressão resultante do deslocamento uniforme da minha embarcação vai responder por menos do que 0,1%, não é 10%, é 0,1% do limite de escoamento do meu aço. Ou seja, totalmente irrelevante para qualquer análise estrutural que se pretenda fazer. É por isso que você nunca ouve falar, nem no curso de graduação, nem em nenhum case, nenhuma questão da tensão axial resultante da força de compressão causada pelo deslocamento da embarcação à velocidade constante. Ou seja, tanto faz analisar o navio se movendo ou o navio parado, que a análise estrutural é rigorosamente a mesma. Tudo bem até aqui? Professor, mas e se a gente andar mais rápido? Bom, vamos então aqui para a minha planilha de resistência ao avanço. Você quer andar quanto, raposinha? Vamos aqui, um valor totalmente absurdo, vamos colocar 40 nós, né? Um petroleiro andando a 40 nós. Perceba que você está chegando bem perto aqui do Fruit 04, o modelo ainda é válido, tá? Mas já até danifica aqui um pouco o gráfico, porque obviamente essa velocidade de 40 nós para essa embarcação é totalmente inconcebível, né? Mas vamos considerar ela. O valor de força salta brutalmente, né? A gente tinha alguma coisa como 1.800 kN, a gente tem nesse momento 84.500, vamos arredondar aí para 85.000 kN. Vamos então jogar na planilha de análise estrutural os 85.000 kN. Né? Lembrando que eu ainda preciso colocar mais 3 zeros para ir para o sistema internacional e chegar em Newton. Com esse valor absurdo, estratosférico, sem considerar a resistência dos reforçadores longitudinais, que tem uma parcela significativa de resistência, tá? A gente vai chegar em menos de 10 megapascal. Ou seja, menos do que 3% do limite de escoamento de um aço típico. Ou seja, pessoal, acho que provei para vocês que a carga axial não quebra e nem sequer precisa ser considerada na análise da estrutura de uma embarcação. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se quer que eu fale mais sobre esse exemplo, se tem alguma pergunta, deixa seu comentário aqui, né? Se inscreva no canal, porque todo dia a gente tem aquela pitada de engenharia para vocês. Um forte abraço, pessoal!